Faltam 6 dias para as eleições e o dólar está subindo mais de 2% nesta segunda-feira. Qual o impacto das eleições no dólar e qual a tendência dele para o curto prazo? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondezan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a força relativa do dólar perante os seus pares no mundo. Na semana passada tivemos um estresse muito forte e o dólar se valorizou perante todas as moedas globais. Vamos mostrar qual que é a tendência dele para o curto prazo e como que as eleições podem impactar o dólar aqui no Brasil. Então, se você gosta desse conteúdo, se você está gostando do Palavra do Investidor no formato em qual ele está sendo feito, convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like também, comenta se você está gostando, porque todas as segundas-feiras a gente traz aqui para vocês tudo que pode impactar os seus investimentos, já tirando aqueles ruídos de mercado. Então é interessante que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a força relativa do dólar. O dólar vem se valorizando de uma maneira muito forte, não somente aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Muito dessa força relativa vem pela aversão ao risco que está acontecendo em todos os mercados a nível global, principalmente contra os países europeus devido à crise que está acontecendo lá. Mas eu quero trazer para vocês também um pouco do que esperar, né? Estamos a 6 dias das eleições e isso de fato pode impactar aqui na aversão ao risco, né? Independente de qual é o candidato que vai ser eleito aqui no próximo domingo ou se teremos um segundo turno, o que o mercado financeiro olha e o dólar principalmente, né? Que é uma medida de risco para os investidores colocar o seu dinheiro aqui no Brasil, é essa incerteza, né? Não saber qual vai ser o novo governo ou o que o novo governo, após a eleição, vai fazer com o controle fiscal e tudo que está, como vai fazer a política no Brasil, né? Então, olhando para o dólar, ele é um proxy de risco do mercado. E nessa segunda-feira, enquanto eu gravo, nós vemos o dólar subindo mais de 2% e Bovespa caindo mais de 2%, né? E isso é um movimento global. Mas eu quero compartilhar com vocês a minha tela e mostrar primeiramente, né, um pouco do que aconteceu na semana passada. Semana passada tivemos um sell-off global na sexta-feira, principalmente, na quinta e na sexta-feira, muito puxado pela decisão ali na taxa de juros americana. Tivemos a super quarta-feira, onde tivemos a decisão na taxa de juros tanto dos Estados Unidos quanto aqui do Brasil. No Brasil, né, optamos, né, foi tomada a decisão de manter os juros em 13,75, apesar de ter um tom mais forte do presidente do Banco Central falando que de fato ainda pode não ser o final do ciclo, que poderemos, dependendo da economia mundial, poderemos ainda ter mais algum ajuste ou mais algum aperto monetário. Nos Estados Unidos, tivemos uma fala bem dura do presidente do Banco Central, Jerome Powell, falando que a meta é realmente trazer a inflação para 2%, esse é o compromisso dele com o povo americano, e esse tom mais duro fez com que o mercado realmente caísse forte na quinta e na sexta-feira. Como vocês podem ver aqui, né, esse gráfico mostra basicamente como que está a inflação americana. Estamos com a inflação em 8,3, né? Eu já venho trazendo isso em outras palavras do investidor, mas algo que é interessante de olhar é o núcleo da inflação. O que é o núcleo da inflação? Apesar de a gente ver a inflação caindo aqui no curto prazo, né? Saiu ali de 9,20, 9,30, voltando para 8,30, né? Então isso é bom, porém isso é dos itens mais voláteis, como combustíveis, como alimentação. O núcleo da inflação já fala e traz diretamente os itens que não são tão voláteis. Então, se a gente olhar aqui como serviços, né, os itens mais essenciais, se a gente olhar, continua subindo. Então, o Banco Central americano subiu a taxa de juros, né, para o patamar de 3 e 3,25, né, como a gente pode ver aqui, ó, 3,25 está o patamar de juros hoje nos Estados Unidos, mas ele começou a precificar realmente e falar que a tendência de alta está apenas começando, que poderemos ter um juros mais alto ali acima de 4, 4,5%, né, até aqui o começo do ano. Isso fez com que o mercado realmente se assustasse com essas declarações, e isso a gente viu nas bolsas principalmente, queda na quinta, queda na sexta. Hoje inclusive estávamos em queda no início do dia, agora acabou virando mais para alta, né? Mas eu quero mostrar aqui como que está as perspectivas, né? As apostas para a próxima reunião do Banco Central americano. Isso para o dia 2 de novembro, né? Vai ser um feriado aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos
teremos a decisão na taxa de juros americana e o mercado precifica quase 80% hoje de uma alta de mais 0,5% e não 0,75%. O Banco Central Europeu, o Banco Central Americano e o Jerome Powell acaba falando que vai ser uma alta de juros um pouco mais acelerada, mas o mercado ainda acredita em 0,5%. Então, vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer com os Estados Unidos, né? Porque realmente, quando os Estados Unidos sobem os juros, todo mundo é obrigado, né? O mundo inteiro, todos os bancos centrais são obrigados a subir juros também, porque o dólar é como se fosse a proxy do mundo todo. Se os Estados Unidos estão subindo juros, todos os outros países têm que seguir essa mesma tendência. E eu vou mostrar aqui para você a força relativa do dólar perante as outras moedas, né? De países desenvolvidos, como a Europa e outros países. E eu também quero mostrar para vocês que hoje, né, o único país que está indo contra essa tendência de curto prazo de aumentar os juros é o Japão. E isso está causando nele realmente com que ele se tornasse o único país no mundo que ainda não tem juros real positivo. Então a gente tem aqui o mundo inteiro subindo juros, menos o Japão. Isso faz com que a moeda dele acabe se deteriorando no curto prazo. A gente vê o yuan caindo muito, muito, muito devido realmente a essa questão de não subir os juros, né? Isso é muito prejudicial. Olhando agora para outros países, como eu disse, né, alguns países desenvolvidos, nós temos aqui um índice que é o índice DXY. O índice DXY nada mais é do que uma cesta das 6 principais moedas globais, né, perante o dólar. E a gente vê o índice batendo patamares aqui maior patamar dos últimos 20 anos. Desde 2002 a gente não vê um índice do dólar tão alto, né? Uma força relativa do dólar tão alta perante os seus pares, né? E eu vou traduzir aqui para vocês. Deixa eu até voltar aqui só para vocês verem, ó. Desde 2002 a gente não tem aqui um índice, né, do dólar em 114 mil pontos. Então realmente o dólar vem se valorizando de uma maneira muito forte. E eu quero falar que o real, até o momento, está na contramão do mundo, né? O real está se valorizando perante o dólar no ano, principalmente, né? Nesse ano, até o momento. Então, como a gente pode ver aqui, eu trouxe algumas telas para mostrar para vocês o dólar, né, brasileiro real, né, em comparação ao dólar, ele cai 5% no ano, enquanto, por exemplo, aqui a gente tem Japão, a gente tem a moeda, o franco suíço, né, a coroa sueca aqui, subindo mais de 20%, ou seja, o dólar se valorizando perante essas moedas em mais de 20%, enquanto o nosso real aqui cai 5%, ou seja, o nosso real se valoriza perante o dólar em 5%. Se você pegar aqui outras moedas, né, a gente tem aqui o yuan chinês e o franco suíço também vem numa valorização de 12,8%, enquanto o dólar perante o real cai, né? E se você olhar aqui também perante o euro, né, a zona do euro subindo mais de 17% e o dólar canadense também mais de 7%. Então a gente vê realmente um movimento contrário aqui no Brasil, muito por ser realmente um país de commodities, né? E como você exporta muito commodities, você acaba atraindo muito capital estrangeiro, muito dólar entrando aqui no Brasil, né? Faz com que a nossa moeda se aprecie perante os principais pares. E também por ter uma taxa de juros tão alta, né? Isso acaba sendo ruim para a economia, porque uma taxa de juros alta ela é feita para frear a economia, para diminuir a inflação, então de uma maneira proposital. O Banco Central brasileiro sobe a taxa de juros para que o custo do dinheiro fique mais caro. Se tem um custo do dinheiro mais caro, isso acarreta em menos investimentos, em menos empréstimos, em menos financiamentos, a economia não gira, isso faz com que a economia esfrie e a inflação acabe caindo, porque você acaba atacando a demanda, né? São menos pessoas comprando no final do dia, e quando menos pessoas compram, outras pessoas faturam menos e isso faz com que a economia não gire. Então aqui no Brasil ainda a gente tem essa divergência perante ao mundo. A gente foi um dos primeiros a começar a subir a taxa de juros e isso faz com que a gente tenha essa taxa de juros aqui de 13,75, enquanto a gente vê o mundo ainda no processo de aumento de juros, a gente vê o Brasil já chegando ao final do ciclo, né? E eu quero falar para vocês o quanto isso é importante para você entender qual é o papel do dólar aqui na nossa economia, né? Porque eu vejo muita gente dessa forma, assim, como que a economia vai crescer com um dólar alto e agora com as eleições, né? O Brasil ele tem agora
um desafio à parte, que é essa questão das eleições, que o resto do mundo não está passando por isso e que o Brasil está, né, que também já está chegando próximo do fim, mas isso acaba mexendo no dólar, porque o dólar, como eu disse para vocês no início, ele é uma proxy de risco. Se o dólar está se valorizando perante o real, quer dizer que o real, né, ou o país está mais arriscado ou menos arriscado para se investir. E eu quero mostrar aqui para vocês um estudo, e eu vou até dar o crédito dos estudos, né, foi feito pelo Fernando Urrich, onde ele traz pegando as últimas 5 eleições ali, desde 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, os principais, né, candidatos e quem foi eleito, ele pega um período de 12 meses antes e 12 meses depois para mostrar qual foi o comportamento do dólar nesse período, né, pré-eleitoral. Então deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, como vocês estão vendo aqui, tivemos aqui, ó, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e Bolsonaro, pegando desde 2002 até 2018, perdão. E como vocês podem ver aqui, esse eixo aqui é o mês da eleição. Então é como se a gente tivesse colocado o eixo 100 aqui e como foi o comportamento do dólar nos últimos 12 meses para trás e nos próximos 12 meses. A gente pode ver, por exemplo, em um Lula 1 lá em 2002, antes das eleições, por ter a incerteza, era o primeiro mandato dele, né? A gente vê um dólar se apreciando perante o real, ou seja, o dólar subindo perante o real. Pós-eleição, o dólar vem e cai, ou seja, depois que o mercado precificou quem vai ser o novo presidente, a tendência é que o mercado coloque no preço isso já e o dólar volte ao patamar com que ele deveria estar perante as condições econômicas. A gente pode ver isso no Lula 2 também, já estava mais precificado, vamos dizer assim, porque ele já vinha governando o país, então de certa forma o mercado já sabia o que ele estava fazendo e o dólar também teve uma leve depreciação perante o real nos próximos 12 meses. Quando a gente entra aqui na Dilma, a gente vê realmente uma alta, né, já aqui no primeiro mandato dela, uma estagnação, mas no segundo mandato realmente uma alta bem disparada do dólar, ali no final do governo, né, foi onde já começou aquela crise, uma das piores crises que o Brasil teve, foi ali entre 2014 e 2017, né, enquanto o mundo acabava performando bem, nesse período a gente teve uma crise bem forte, o dólar se valorizou bastante nos 12 meses seguintes da reeleição dela. E no Bolsonaro tivemos aqui também uma alta, né, antes da eleição, precificando realmente essa incerteza de quem seria o novo candidato, e pós-eleições ainda tivemos uma certa valorização do dólar, ou seja, o real acabou se desvalorizando também no primeiro governo ali, nos primeiros 12 meses do governo Bolsonaro. O que eu quero mostrar com esse gráfico? Eu quero mostrar para vocês que é difícil você prever qual vai ser a direção do dólar, principalmente o dólar, que existe diversos fatores que afetam a moeda, né? E as eleições é apenas um dos fatores. Você tem que olhar fluxo estrangeiro, você tem que olhar risco país, você tem que olhar diversos fatores. Então, nós aqui da Rock Trade, a gente não tenta prever qual é a direção futura do dólar, a gente apenas se beneficia desse cenário para ganhar dinheiro. E aí acho que é isso que você também quer aí do outro lado. Então, se você está buscando ganhar dinheiro e investir parte do seu patrimônio em dólar, mas sem estar o tempo todo posicionado na moeda, nós temos uma estratégia chamada tática do dólar, no qual a gente usa o poder da alavancagem mais a volatilidade do mercado para ganhar dinheiro em momentos de estresse iguais a esse que a gente está vendo no momento. Então, é em períodos onde a gente tem eleições, é em período onde a gente tem guerras ou a própria pandemia, foi os momentos onde a gente mais surfou e mais ganhou dinheiro operando a estratégia tática do dólar. E o principal, você opera com uma pequena parte do seu capital, você não precisa pegar uma grande parte do seu capital para investir e você usa o poder da alavancagem para se posicionar, né, em pequenas tendências de um grande movimento que a moeda está fazendo e se beneficiar e ganhar dinheiro com isso. Então, se você quer entender um pouco mais sobre a estratégia tática do dólar, agora na versão 2.0, a gente está com uma lista de espera que em breve teremos um lançamento. Então, se você quer saber um pouco mais, clica no link aqui embaixo e se inscreva na lista de espera para entender um pouco mais dessa estratégia. Dando sequência aqui, como eu disse para vocês, um dos fatores que a gente olha muito é a questão do risco país, né? E existe um indicador que mede esse risco país, que no caso é o IBMI+, né? O IBMI+, nada mais é que uma medida que pega o dólar americano versus a taxa de juros brasileira e ele faz essa conversão e te dá um número. Então, poderemos ver, né, nos próximos dias, dependendo de quem será, dos resultados das eleições,
esse risco país subir ou cair. Isso é usado, inclusive, como muitas das métricas para se precificar uma ação aqui no Brasil. O risco país ele é usado como uma forma de você precificar o risco do país. Como isso? Usando a taxa de juros brasileira versus a taxa de juros americana. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma taxa de juros brasileira subindo muito mais, né, e o dólar se mantendo ali nesses patamares, a gente vai ver esse risco país subindo de uma maneira mais forte, né? É muito importante acompanhar esse indicador, principalmente nesse momento de eleições. E agora trazendo um pouquinho mais sobre essa semana, né? Deixa eu voltar aqui na tela principal. Trazendo um pouco mais sobre o que vamos ver essa semana. Essa semana é uma semana muito decisiva, como eu disse para vocês, né? Os últimos dias de campanha eleitoral para a eleição no domingo. Mas além disso também teremos a ata do Copom, o discurso dos principais banqueiros centrais a nível global. Então, o Banco Central americano vai falar essa semana sobre a decisão da taxa de juros que foi na semana passada. O Banco Central europeu, com a Christine Lagarde também, ela vai se posicionar tanto na terça quanto na quarta-feira, eles vão falar. Vamos ter IPCA 15, que é uma prévia da inflação que virá para o mês de setembro. Então, para o mês de setembro, exato. Então, essa prévia da inflação também vai ditar como que está caminhando a nossa inflação, o quanto que a taxa de juros está impactando diretamente na inflação. Teremos CAGED também, que é basicamente um indicador que traz como que o emprego aqui no Brasil está. Então, se o nosso emprego está subindo ou caindo, né? Parece até incongruente, mas a gente torce para o emprego nesse exato momento estar caindo, porque isso acaba ajudando na inflação. Então, se a gente vê o emprego, a geração de emprego diminuindo, isso acaba sendo positivo nesse curto prazo. Então, são isso que a gente tem que acompanhar durante essa semana, uma semana bem decisiva para a Bolsa Brasileira. O nome do jogo é cautela, então vamos ter cautela essa semana, vamos com calma e vamos ver como que o dólar se comporta nesse cenário. E até falando nele, eu quero mostrar como que ele se comportou no dia de hoje, porque realmente é um dia onde está caindo muito, né? Primeiramente, eu quero mostrar aqui a nosso Ibovespa. Faz uns dias já que eu não faço uma análise mais detalhada do gráfico do Ibovespa. Então, como vocês podem ver, a gente está num período de lateralização, né? Desde meados de agosto, que a gente chegou aqui nesse patamar de 114 mil pontos. O Ibovespa acaba andando de lado aqui nesses últimos dias, né? E hoje, inclusive, ele está de novo tocando essa faixa inferior aqui, que já foi tocada 3 vezes praticamente, né? Tocado hoje a partir da 4ª vez. Então temos aqui as médias todas cruzadas, né? Vamos dizer assim, uma média de 200 aqui segurando o preço, tem uma média de 50 aqui mais para baixo chegando, uma média de 20 que foi rompida. Então um momento realmente de espera, de acumulação. Muito possivelmente teremos uma decisão, né, das eleições e o mercado vai colocar isso no preço. Então a gente ou vamos continuar aí a tendência de alta, ou vamos continuar a tendência de baixa, né? Mas esse momento é muito importante, realmente pode ser que fiquemos nessa semana ainda nessa lateralização, aguardando uma decisão mais assertiva das eleições. Trazendo um pouquinho para o dólar, né, como eu disse para vocês, dólar hoje num movimento bem forte, tivemos uma alta de mais de 2%, nesse exato momento 2,40% de alta no dólar, né? O dólar que vem de 2 pregões de alta muito forte, muito disso realmente, como eu disse para vocês, com o aumento da taxa de juros americana, é normal que o dólar se fortaleça perante o mundo. Eu mostrei ali para vocês todas as moedas realmente sofrendo perante o dólar, porque com uma taxa de juros hoje em dólar pagando 3,25%, 3,5%, até 4%, é muito difícil você competir, né, com um país mais seguro do mundo, que é os Estados Unidos, para se investir. Então o Brasil acabou segurando bem até, comparado aos outros países, como eu mostrei para vocês, mas nos últimos 2 pregões não teve jeito, subiu forte, hoje vem subindo forte também, está bem nessa região aqui, segurando na média de 200, então vamos ver como fecha, já está próximo do fechamento do mercado, mas provavelmente vai fechar acima da média de 200, e como a gente fala, se não romper o fundo, a tendência é ele vir buscar topo, né? Então poderemos ver o dólar aqui vindo buscar esses patamares de 5,60, 5,70. Claro, dólar é muito difícil de prever, a gente aqui está fazendo uma análise técnica em cima dele, mas tudo pode mudar independente dependendo de alguns cenários que possam acontecer nos próximos dias, né? Então tem que ficar de olho. Realmente o dólar tem muitas variáveis que o impactam e a gente olha eleições ou a gente olha a taxa de juros americana, mas isso é apenas uma das hipóteses do que pode impactar o dólar, né? Muitas coisas podem acontecer, mas
Seguimos acompanhando aqui, não temos operações no momento aberto na tática do dólar, mas tão logo o mercado se comece a andar para uma direção, a gente começa a ter ali uma assertividade melhor na tática do dólar. E até quero mostrar para vocês como que está a nossa rentabilidade, né? Nesse período. Estamos na última semana do mês, semana que vem já é virada do mês, dia 2 de outubro ali, 3 de outubro, a gente já vira uma carteira nova aqui na Rock Trade, né? Então quero mostrar para vocês como que está no momento, né? O Ibovespa no ano ainda está no positivo, está com 4% de alta no ano, né? Enquanto a gente olha, por exemplo, uma Nasdaq caindo 30 e um S&P 500 caindo 23. Então, realmente, o Brasil vem se destacando demais, né, perante países desenvolvidos como os Estados Unidos. Se você olhar aqui o Ibovespa em dólar, né, que a gente pega basicamente o Ibovespa e divide pelo dólar, você vê uma valorização no ano de 12% do Ibovespa, ou seja, com a apreciação do real perante o dólar nesse ano, como eu disse para vocês, o real ainda vem se valorizando esse ano, né? Para quem não sabe, em janeiro o dólar estava 5,57 perante o real, então hoje está 5,40, 5,37, né? Então ainda estamos valorizados, né, em relação ao mundo, então temos aqui um Ibovespa ainda no positivo no ano. Se você olhar nossas carteiras, né, enquanto o Ibovespa está praticamente no 0 a 0, temos aqui Rocket 5, Small Rocks ainda em alta, né, com trades dando acima de 5, 6%. Realmente tivemos uma entrada no índice esse mês, né, onde deu mais de 1% de rentabilidade, já no dólar tivemos uma rentabilidade negativa esse mês. Mas olhando aqui para as outras estratégias, estamos praticamente no 0 a 0, tirando Nasdaq e Smart Crypto, né? A cripto ainda é um cenário muito... Ele fica ali na guarda. Se você olhar o Bitcoin, ele está andando bem de lado nos últimos dias, realmente também esperando muito dessas indefinições em relação ao Banco Central americano e as políticas monetárias que serão tocadas daqui para frente. Bom, fiz um resumão do que aconteceu na semana passada, tudo que pode impactar essa semana. Na semana que vem, segunda-feira, eu estarei aqui novamente já trazendo para vocês notícias sobre como foi as eleições no domingo e qual é o possível impacto disso nos seus investimentos, na economia e na Bolsa de Valores. Então espero que vocês tenham gostado desse Palavra do Investidor. Se gostou, realmente deixa o like aqui. Se quer conhecer um pouquinho mais da estratégia do dólar, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Do mais é isso, eu quero desejar uma ótima semana para vocês e nos vemos na semana que vem em mais um Palavra do Investidor. Tchau, tchau!